Bem, ele também fará guerra contra o Altíssimo, ou se levantará contra o Altíssimo, falará mal do Altíssimo, falará mal de Deus. Isso também nós encontramos no versículo de número 25, do capítulo 7 de Daniel. Diz assim: e preferirá palavras contra o Altíssimo. Então, como nós falamos lá no princípio, ele também, o intuito dele é se levantar ou afrontar a Deus. Amém? Ele oprimirá o povo santo, o Israel, por 3 anos e meio. A princípio, ele fará um acordo, um tratado com Israel e as demais nações de 7 anos. E nesse período de 7 anos, quando chegar um período de 3 anos e meio, ele romperá com essa aliança. Ou seja, disparar esse acordo, ou essa aliança que ele tem feito com Israel, e passará a perseguir a nação de Israel. Mas louvado seja Deus, que no versículo de número 26 diz que ele será destruído. Diz assim: louvado seja o nome do Senhor. Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio, para o destruir e para o desfazer até o fim. Louvado seja Deus, que o domínio, o governo deste homem do pecado, do anticristo, ele também tem um fim marcado na história para acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa é a primeira parte das profecias de Daniel, né? No capítulo de número 8 nós vamos dar continuidade para que você possa entender melhor as profecias a respeito deste homem. Então vamos lá, capítulo 8 de Daniel, versículo 9. Diz assim: e de um deles saiu um chifre muito pequeno, a qual cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra formosa. Então ele começará o seu reino, seu governo humildemente, mas crescerá em poder. E esse poder dele se crescerá em direção à terra de Israel. Né? Lembra que nós falamos que ele fará um tratado de 7 anos com Israel? Então ele apontará o seu domínio ou o crescimento do seu reino em direção a Israel, em direção à Terra Santa. Ele se levantará para ser tão grande quanto o príncipe do exército. Isso se conta também no versículo de número 11. Diz assim, capítulo 8, versículo de número 11. E se engrandeceu até quanto o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo. O lugar do seu santuário foi lançado por terra. Então ele se levantará quanto o príncipe do exército, é Jesus Cristo. Nós temos uma ideia de quem é esse príncipe quando nós lemos lá o livro de Josué, no capítulo 5, versículo 14. Quando Josué vê um homem com a espada na mão, ele pergunta: és tu um dos nossos? E aquele homem, ele se identifica como príncipe dos exércitos do Senhor. Então, essa pessoa nada mais é do que a pessoa bendita de Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Nós vamos dar continuidade na próxima parte desse estudo.